Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no segundo dia de APA Show. Já está de noite, já é o quinto Pricing Conectado Cash do dia. Eu estou aqui com a Anaí Martins para fechar o nosso dia. Seja bem-vinda, Anaí. Obrigada, Fábio. Anaí, nós já nos conhecemos do prêmio ano passado, vamos falar mais à frente. Mas, Anaí, antes de falar de prêmio, eu nem vou nem falar de prêmio na introdução, queria falar um pouco de você. Você tem já 10 anos de carreira aí, você passou por área de finanças, área de inteligência de mercado, controladoria, gestão de preço. As coisas se conversam, mas são obviamente distintas e por grandes empresas, né? Empresas do segmento bancário, empresas do segmento de CPG. E conta um pouco pra gente da sua trajetória, onde você está agora, para você se apresentar propriamente pro pessoal. Ah, primeiro, obrigada, tá, pela oportunidade. É um prazer, um privilégio estar aqui conversando com você e contar um pouquinho da minha carreira. Bem, parece mesmo que são muitas áreas, mas quando a gente olha para o meu objetivo de carreira, né, acho que ter passado por todas essas experiências contribuiu muito para a minha entrega de hoje. E, então, eu comecei na indústria, né, há alguns anos, há 6, 7 anos atrás, no financeiro. E na época, Paulo, o que é interessante, né? Foi uma transição de carreira. Então, eu comecei Já era uma transição. Tá. uma transição de carreira. Eu comecei a minha vida profissional no banco, que era o meu sonho de menina, ser executiva, né, de banco. Eu lembro que desde de novinha eu ia pro banco com a minha mãe e eu ficava olhando todos os profissionais que tinham lá. Eu falei, poxa, eu quero ser uma profissional como essa. E comecei a minha carreira como estagiária. Fiquei 10 anos trabalhando em banco. Eu passei por grandes, né, empresas, como você comentou, passei pelo Itaú, pelo Santander. E foi um momento muito gratificante na minha carreira, porque eu morava numa cidade pequena, né, em Marília, então é muito mais fácil das pessoas se conhecerem, você criar vínculo com os clientes. Quando você trabalha no banco, você precisa ter esse contato, Legal. né, esse relacionamento que gera negócios. E aí, depois de 10 anos trabalhando no banco, eu já estava, né, com alguns questionamentos como pessoa, como profissional. Acho que algo muito válido para todo mundo que para olhar para a própria vida, né, para a própria carreira. E aí, eu acabei fazendo uma transição de carreira e entrando na indústria lá em 2016. E eu comecei no financeiro, que era aprovando crédito. Que era onde parecia fazer, né? Exato, porque, querendo ou não, eu falava assim, quando eu estava no banco, eu era o lado de cá do crédito. Eu ficava defendendo os meus clientes, pedindo crédito para as áreas que aprovavam. E aí, quando eu fui para a indústria, eu fui ser a parte aprovadora, né? E aí, foi muito legal, acho que foi, assim, onde brilhou mesmo os meus olhos, porque eu comecei a olhar um mundo diferente, que é não só o mundo de pessoa física que eu vivia. Eu comecei a olhar para empresas, para setores dentro das empresas, para um mercado, e eu comecei a me identificar, né? Então, depois passei por finanças, porque fiz um movimento dentro da empresa, e que foi fundamental para eu entender um P&L, eu entender uma DRE. E aí, quando a gente fala de precificação, que é o que eu vivo hoje, eu preciso precificar para ter resultados, né? Então, É, foi muito importante para no mim. final do dia, a gente tá falando aqui de alavancas, que a gente vai mexer para cá e para lá, mas que o objetivo final é olhar ali na DNE, na conta bancária, principalmente, Exato. e garantir que o resultado venha. E às Exato. vezes é difícil fazer esse link, né? Justamente por falta de experiência, até não diria, acadêmica não é a melhor palavra, porque não necessariamente se aprende na academia. Mas, cara, ter um entendimento claro de finanças, pô, pelo menos superficialmente de tributação no Brasil, que é um negócio difícil, para você entender o que vai acontecer ali conforme você faz Exato. determinadas alterações. Não é regra, mas é importantíssimo, né? Sim. Para trabalhar com o número do preço e mercado, né? Isso foi uma baita de uma bagagem, obviamente. Imagino que você está feliz onde você foi parar, porque, né, se não poderia ter voltado, poderia ter voltado tranquilamente. E eu achei curioso que você comentou sobre crédito, né? Hoje em dia, o Brasil, enfim, você deve ter a indústria N perfis de clientes, dos abonados aos não tão abonados, aquele cara que, porra, empreendedor raiz, supermercadista. É difícil essa galera, às vezes, precisa de ajuda também, né? E conta um pouco como era essa dinâmica. No financeiro ali um pouquinho, no crédito, Sim, né? É, claro que hoje a gente conta com muita ferramenta tecnológica, né? Então, consultas a sistemas de informações de preço, né? Várias informações
que ajudam a gente a saber se aquele cliente ele vai ser um bom pagador ou não. Mas eu acho que algo que me ajudou bastante na época, porque é isso, a gente trabalhava desde grandes clientes, que eu tinha informação pública, até os pequenos clientes. E algo que foi muito importante ali, porque existe, né, uma carteira dentro da indústria atendida por um grupo de vendedores, que é uma carteira dos pequenos clientes. E o nosso contato com o comercial foi fundamental para apoiar a gente na liberação de crédito e até mesmo quando a gente precisava receber algo que estava em atraso. Né? Eu lembro que o trabalho do time que estava comigo na época, tanto do crédito quanto do contas a receber, era muito redondo, porque a gente tinha uma sinergia com o time comercial. Então, de entender aonde o cliente está localizado, qual era o real tamanho do cliente, então, entender se ele, quantos check-outs ele tem, né, tipo, né, é uma empresa familiar, como é a imagem que esse supermercado passa, né, para a indústria. E essa foi fundamental para os pequenos meninos, né? Porque os grandes clientes, a gente sempre tinha informação de dados, né, públicos que contribuíam bastante para aprovar os índices de crédito. Mas tirando essa parte desse dado qualitativo, você recorria, sei lá, bureau de crédito, ou ferramentas tradicionais, vão falar, cara, esse cara tá com o nome no Bacen, não tá, por aí vai. Isso. Sim, existia, né, digo, uma ordem de consultas que fazíamos e a primeira era bureau de crédito. Eu pergunto, na verdade, off-script aqui, mas porque, cara, hoje, por exemplo, a gente tem um software de pricing cuidado nos varejistas. E a gente tem uma riqueza de dado operacional dele muito grande. Tanto para saber se ele está operando bem em termos de margem de rentabilidade frente ao mercado, se não, se ele... o overall dele, porque a gente não está só olhando o final. Ah, o cliente dele está bom, está ruim porque ele pagou e deixou de pagar. A gente está olhando para a métrica operacional do negócio. Evidentemente, isso poderiam ajudar, né? Acho que otimiza o trabalho, né? Acho que é fundamental. E pegando, né, esse gancho aí. Hoje, quanto mais automatizado for o processo, mais rápido a empresa ganha dinheiro, né? Porque é isso. Talvez entenda que eu perdi um pouco acessando alguém do comercial, pudesse me dar uma informação. E, né, alguns anos atrás, a gente não tinha Teams. Era o telefone mesmo, aí a gente tinha que esperar o vendedor estar disponível para atender a gente, porque ele poderia estar atendendo o cliente. Então, realmente, hoje tem alguma coisa automatizada no sistema que contribui para essas etapas de análise de crédito mais rápido e para eles ganharem dinheiro, né? Bom, e aí saindo um pouco do mundo do crédito, depois a gente volta para ele que eu tenho uma outra dúvida, uma curiosidade. Para o mundo do preço. E aí, como que é esse desafio hoje de fazer preço para uma infinidade de canais? Brasil, ele é continental, você tem Brasis aí no meio, você tem perfis e perfis de cliente. Como que funciona? E você tem um mix de produtos razoável. Verdade. É desafiador, né? Acho que todo mundo que está muito envolvido na parte de precificação sabe disso. E dependendo do produto, é mais desafiador ainda, porque tem um fato muito importante aí, que é o shelf. Então, principalmente né, as pessoas, as indústrias do ramo de alimentos, elas têm esse fator que pesa muito. Se eu acho hoje entender a dinâmica de mercado local, né? Menor granularidade é fundamental para tomadas de decisões mais rápidas. Porque existem fatores que podem acontecer com o nosso concorrente que podem nos beneficiar, assim como podem nos prejudicar. Então, quanto mais a gente entende como é aquele mercado local, como é que se comporta, qual é a maior participação entre canais, quem é o canal ou até mesmo o cliente que prepondera naquela região, isso é fundamental para a gente tomar uma decisão, tanto para cima quanto para baixo de preço, né? Além de, quando a gente olha para canais, a gente está falando de distribuição, né? Então, eu preciso avaliar qual é o meu custo de estar distribuindo naquele canal, né, daquela forma. Então, sempre olhar também um pouquinho para a rentabilidade. Como é que funciona a dinâmica do ensejo de preço que você tem versus a execução dos seus clientes? Isso um pano de fundo de negociações, verba de sellout e tudo mais. Isso acontece na prática. A gente olha bastante pelo lado do supermercadista. Às vezes a gente tem uma impressão assim que o negócio é meio bagunçado. Como é isso? Vamos dizer. Quando a gente fala de precificação, a gente tem duas etapas muito importantes.
A primeira é a gente apresentar um preço para o cliente, né, daquele nosso produto que faça sentido para ele, que existe um comparativo versus o nosso produto no mercado. E também ele entenda que ele consiga pôr a margem, né, colocar, implementar a margem que ele necessita para manter o negócio dele. E a segunda etapa, que é muito importante também, é como a gente faz a dinâmica de preços no dia a dia. Então, se meu produto ele é promocionável quantas vezes no mês, sempre no final de semana, 3, 4 dias seguidos, então a gente precisa entender isso. Quando a gente entende, o ideal, assim, né, eu acho que a grande chave hoje é como a gente prepara o nosso time para fazer essa negociação. Então, seja na conversa, que é sentar lá com o comprador do varejo. Você chega, óbvio que você não faz isso para todos os seus clientes, né? Os menores, se você sentindo, mas você define a política regular, a política promo. Você deve dar uma margem para ir lá sambada nos dois. Só que, para garantir que isso acontece. Isso, eu acho que time que está na rua, fundamental para a gente, mas hoje existem muitas ferramentas, né? Então, a gente utiliza, hoje, pelo menos na minha atuação, a gente utiliza muito ferramentas de pesquisa de preço. Então, a gente tem um acompanhamento diário praticamente, né? Eu digo que eu vou falar mais periódico do que diário, porque pode ser que tenha algum dia que a gente não faça no detalhe, mas a gente entende até em qual loja o nosso preço não está implementado. Acho que o processo é esse, definição. Então, a gente entrega um preço correto, a gente trabalha os preços promocionais de maneira correta, considerando o nosso produto, concorrência, localização e tudo mais. Prepara nosso time de vendas para fazer essa negociação e acompanha com prestação. Esse caminho do dinheiro e da negociação é um lugar muito interessante. Eu acho que é um lugar que tem bastante oportunidade. Mas agora, de Arras para Bugalhos, vamos falar sobre o evento que houve ano passado. Conta aí pra gente, o que houve ano passado? Que você ganhou o prêmio ano passado, foi o primeiro ano que você participou? Foi o E você ganhou o prêmio da categoria Profissionais em Indústria, lá no Price Conectado. Muito bom, parabéns, Alonso. Obrigada. É só hora que ela edita e faz um... Exato. Conta como é que foi, gostou do evento? Sim, gostei muito do evento, achei que foi muito legal. Até as palestras, né, porque vamos falar que o evento não é só eu participar do prêmio, não é só o prêmio, todo o momento, né, do prêmio e de ter várias pessoas trabalhando em prol e buscando informações para pricing, né? Então é muito bacana. Quando eu... Networking também, né? Exato! Eu fui uma das últimas aí em Boma, né? Do evento. Fiquei lá com o pessoal porque foi muito legal mesmo. E assim, eu não tinha nenhum conhecido, tá? Porque eu não sou de São Paulo, então todo mundo era novo para mim lá. Mas foi muito legal, desde o primeiro momento que eu recebi lá o e-mail para poder participar do prêmio, fiz a minha candidatura. E aí, a entrevista com o Matheus, o time de vocês me contato, eu me senti super, assim, bem recebida. Eu entendi que era algo que eu estava me candidatando com o prêmio certo, né? Sim. Então, para aquilo que eu precisava mesmo, poderia mesmo estar. E aí, claro, eu saí pedindo voto para todo mundo, né? Compartilhei com os meus amigos, com a minha família, com o time da minha empresa. Então, hoje, a galera da Bimbo, nossa, votou pra caramba. Eu recebi, depois que eu comuniquei que eu venci, todo mundo falando, aí eu votei em você, eu votei em você. E além de quando eu passava no corredor, assim, da empresa. Até quem não votou falou que votou, depois que eu vou votar em você, então foi muito legal. E aí, foi muito bacana estar lá, né, participar pra minha área. Eu acho que emocionalmente me fortalece, né, mostra que eu estou no caminho certo daquilo que eu quero buscar. Então, para minha vida, de buscar os meus sonhos, né, eu comentei agora há pouco, hoje, o sonho de trabalhar em banco, eu busquei e conquistei, então, eu vi que eu posso sonhar muito mais. E aí, eu fiquei super feliz e foi, assim, um prazer mesmo de participar, tá? Não, e para nós, obviamente, é super interessante realizar e promover. E é uma coisa que eu estou conversando com o Cláudio, da mente que ele estava aqui, que, assim, não é que pricing é um negócio que... Pricing existe, exatamente o que eu falei para ele, pricing existe desde que tem produto. Você vai definir um preço. Mas pricing, da forma como a gente fala hoje, tecnicamente falando, cara, você não tinha tecnologia para fazer. Pensa que em 1990 surgiu planilha, surgiu Office. Então, assim, como é que você faz? Daí, você está no lado da indústria, você tem, sei lá,
X SKUs, você deve ter uma tabela de preço, você processa numa macro muito louca. A luta agora em um supermercado que tem 10, 15, 20 mil SKUs. Isso a gente dava para fazer. Né? Era muito difícil. Hoje em dia é realidade, só que é uma realidade que ela está chegando de uma forma meio avassaladora. Então, assim, todos os desafios acontecendo ao mesmo tempo. Do desafio da barreira cultural, de convencimento, de falar, galera, é importante, fácil, dá resultado, é dinheiro na veia para todo mundo, até os desafios de execução, de sistema, de processo e tudo mais. Então, conte com a gente para seguir, Legal. seguir colocando energia no tema, e a gente conta com vocês também no mercado, porque é um trabalho muito importante. Aí, para a gente encerrar, você que agora já é uma profissional com uma carreira consolidada, conta o que você daria de conselho caso a Anaí do passado fosse começar em Revenue Management, Pricing, 10 anos atrás, não se fosse entrar no banco, né? Cada um com a sua história, mas se fosse entrar na indústria, o que você vê que é um negócio crucial para não se tirar o molho agora, 2025, o que está pegando, o que é algo que pode ser feito que pode ser vantagem competitiva? Tivesse entrando hoje no mercado, né? Para precificação, ou até mesmo para um PNL, vamos dizer. Eu acho que estar atento à movimentação de mercado. Então, quando eu comecei lá em 2016, eu não tinha o hábito de olhar muito as gôndolas do supermercado. Eu ia e só olhava o que eu queria comprar. Passeando. Não, nem eu já ia direto onde eu queria comprar. Hoje eu já abri mais os meus olhos, e aí, quando você fala de olhar mercado, é desde até a etiquetinha da búmula até a exposição, espaço. Essa ação não deveria ser assim, deveria ser assada. Exato. E aí, o que muitas vezes esse ponto de vista macro ele acontece quando você cresce na carreira, mas, poxa, se eu posso dar um conselho para alguém que está começando, eu daria esse conselho. Que eu demorei muito para me tornar essa pessoa. Mas entendo que é processos, né? Então, eu acho que o mercado é estar atento. E também, informação. Hoje, internet, páginas, perfis, né? Igual vocês têm, a Danica Price compartilha bastante material com a gente. Eu acho que isso aí, assim, é foco. Hoje a gente tem uma área, né, um mundo que fala de price. Então, é atenção para isso. E também, hoje, os profissionais estão muito à frente de quando a gente começou, que é a tecnologia, né? Quem entra hoje para aprender uma precificação, uma fórmula, aplicar margem e tudo mais, não vai precisar usar tanto o Excel quanto a gente usava, né? Então, assim, não perder a oportunidade de absorver todo o conhecimento que a tecnologia traz. Não está virando da corrida. Então, não vai dar mais para a gente trabalhar muito tempo. Como fugir. Exato. Então, acho que o conselho talvez pode parecer muito difícil, né, você engatar aquilo, porque é muito mais fácil você entrar e começar um pouquinho assim do zero, mas eu começaria assim, poxa, eu posso já me posicionar e me confortar com todas as, de uma maneira diferente, com todas as informações que eu tenho, que beneficiam, né? E hoje em dia com AI, inclusive esse trabalho inicial de pesquisa de tipo quais conteúdos eu devo acessar, buscar é muito facilitado. Com certeza. Cuidado para não cair na bolha do ChatGPT que pode te enganar ali, mas no geral, tem percepção que isso ajuda bastante. Muito. E até, acho que até para deixar uma pulguinha atrás da orelha, a inteligência artificial ela é boa. Você vai falar, vou perguntar isso, você vai querer saber muito mais. Aí sim, é isso. Filtra onde a informação é verdadeira, né? Tem que ter crédito ali, de onde você vai ver a informação. Porque eu daria um pouquinho isso falando um pouco mais do lado técnico, né? Muito bom, Anaí. Anaí, muito obrigado. Obrigado. Obrigada a você, tá? Gente, obrigado a todos que nos acompanharam aí, segundo dia de Apa Show. Agradecer a Anaí novamente. E amanhã tem mais. Tem terceiro dia de Apa Show e depois tem quarto dia de Apa Show. Então só começando, galera.